Economista respeitado em todo o Brasil, Paulo Molinari falou sobre o mercado de milho e soja e assim mostrando um panorama que não enche os olhos dos agricultores, pois muitas questões estão no radar. O bate-papo, naturalmente, que nós vamos falar de economia, de perspectiva e do que a gente está vendo por aí. Paulo, hoje, o que é que se pode traçar de um cenário econômico, político, diante do que nós estamos vivendo? Bem, diante do cenário político, né, é importante frisar que a eleição do presidente Trump, ela modificou muito o ambiente global e, por que não, dentro do Brasil, né? Agora, nós temos o ambiente econômico, que ele é trágico, né? Nós temos aí um déficit fiscal, uma dívida interna galopante, recorde, há 2 anos de um processo eleitoral que parece já ter começado internamente no Brasil e, claro, que isso vai ter impacto no movimento de alguns indicadores, né? Entre eles o câmbio, principalmente o ano que vem, vai ser uma eleição difícil. E isso pode afetar alguns indicadores do mercado, como o câmbio, que também afeta o agronegócio. E hoje, a gente olhando para a safra que foi plantada, está sendo cultivada, as perspectivas de preço, porque estamos aí com a saca em média a R$115, pelo menos por aqui. Há alguma perspectiva que o produtor possa fazer umas negociações melhores do que isso? No curto prazo, infelizmente, nós temos que ser bem realistas. No Safras Mercados, nós não somos muito de ficar novelando o mercado, né? E a gente tem que ter consciência que nós estamos entrando com uma safra recorde. Choveu muito bem nesse final de semana na Argentina. Deu uma aliviada muito boa. A Argentina ainda tem uns 30 dias de clima ainda pela frente. Mas temos muita oferta. E o estoque americano é recuperado, apesar de ter caído um pouco. A safra brasileira é acima de 170 milhões de toneladas tranquilamente, mesmo com os problemas do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. É uma safra gigante e nós vamos precisar de toda a nossa logística. Além da logística, os prêmios devem cair agora com a colheita. Chicago está muito caro para o tamanho da safra da América do Sul. Então nós temos que entender que a gente sempre tem um problema de estresse nas nossas colheitas. Ou a gente tem que vender antes ou tem que vender depois. Esses preços mais baixos da Bolsa de Chicago, mais à frente, também vão afetar o plantio americano. E é provável que o americano reduza a área plantada com soja e nos dê aí talvez um vislumbre de, no segundo semestre, ter a tradicional e sazonal especulação com o clima americano e em cima de uma área menor, né? Então, são as variáveis que nós temos. Não dá para nós acreditarmos que a demanda sozinha vai absorver toda a soja da América do Sul e ainda faltar para sustentar preço. E nós falamos aqui de soja. Tivemos aí a Farsul e o IRGA repudiando os dados da Conab em relação ao aumento da área plantada. E, inclusive, mencionando que no ano passado o governo fez um estardalhaço querendo comprar arroz para abastecer o mercado interno, vendendo muito mais barato, arroz que não era o de costume do brasileiro consumir. E houve aquela movimentação contrária, acabou não trazendo e de fato não faltou arroz. Agora ele diz que está lá com um aumento de área de quase 10%, quando não alcança 3%. Aumento de área de? Plantio de arroz. O arroz eu não acompanho, mas assim, o nosso analista do mercado, que é o Evandro, ele tem comentado que realmente o mercado está abastecido, o mercado está tranquilo e nós não temos 10% de área de arroz. Agora, os preços altos de 2024, a gente precisa entender que motivaram alguma recuperação de plantio. Por exemplo, se pega aqui na região do Tocantins, teve muito plantio de arroz, né? Teve muito plantio até no mesmo Mato Grosso. O próprio Rio Grande do Sul, com preços mais altos, recuperou um pouco a área, né? É claro que não é 10%, mas a gente precisa entender que nós temos uma produção de arroz um pouco melhor que a do ano passado. E a gente fala de soja, milho também está dentro da sua área de acompanhamento. Sim. Qual é a previsão para esta segunda safra? Previsão em produção
e em produtividade. O que o produtor pode esperar? Vai ter preço? Vai manter o cinturão verde? A perspectiva de produção também, porque os Estados Unidos é um forte produtor de milho, aí que o Brasil tem que ficar sempre de olho. O Brasil não deve ter medo do milho, porque eu costumo dizer agora para os produtores, né, que o nosso produto dos próximos 10 anos não é a soja, é o milho. Porque a demanda mundial, ela cresce 130 milhões de toneladas a cada 5 anos no milho. E o Brasil está inserido em vários aspectos, né? Além da demanda do setor carnes, que nós estamos aí fortalecidos na exportação, nós temos uma indústria de etanol agressiva e crescente, 6 novas fábricas operando esse ano de grande porte. E temos ainda, nós somos o segundo maior exportador mundial. Então nós temos várias frentes no milho que em algum momento o milho dá resultados ao produtor. Esse ano nós voltamos àquele plantio de safrinha tradicional. 20 de janeiro a 30 de março. Tem lavouras aí de soja que só vão ser colhidas na segunda quinzena de fevereiro. Vai ter um plantio não é fora da janela, é dentro da nossa janela antiga, né? Isso não é um problema se o outono vier com boa condição de clima. Se ele vier com uma boa condição de clima, a gente vai ter uma safrinha de 95, 97 milhões, que é uma safrinha muito boa e atende todo mundo, certo? E a exportação passa a ser a chave de novo para ter um preço melhor ou um preço pior. A gente só não pode esquecer que a gente tem toda a variável climática de safrinha pela frente e toda a variável climática da safra 25 americana que vai ser plantada lá a partir de abril. Então tem muitas oportunidades, além do câmbio, além da nossa demanda interna, no milho, que consolidam o milho com uma forma bem mais otimista do que a própria soja.